Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos então trabalhar hoje as equações trigonométricas, tá? Com o domínio, né? Ou seja, o conjunto universo nos reais. As equações então elas são divididas em três tipos, tá? Equação de primeiro tipo é a equação seno, segundo tipo a cosseno e terceiro tipo a equação tangente. Até agora a gente estudou então essas equações no intervalo de uma volta, né, da circunferência de 0 a 2π. E agora então o nosso conjunto universo são os números reais. Sendo assim, independente de quantas voltas o arco der, né? Então pode ser um arco maior que 360 graus, ou 2π radianos. Sempre nós teremos o mesmo valor, tá? Então aqui por isso que nós acrescentamos agora o universo dos reais, né? E para esses tipos de equações, nas respostas do primeiro e do segundo tipo, quando não houver mudança no período da função, nós acrescentamos na resposta, então, mais 2κπ, com k pertencente aos inteiros, né? E nas respostas das equações de terceiro tipo, mais κπ, porque o período da tangente é somente o π, né? Com k pertencente aos inteiros também. Isso indicando, né, que a resposta é válida, então, para todos os arcos côngruos de medida x, certo? Vamos agora, então, para um exemplo de equação do primeiro tipo, a equação seno de x igual a raiz de 3 sobre 2. A primeira coisa que nós precisamos ver, né, essa aqui é uma equação bem simples, tá? Qual é o valor de seno, tá? De que arco aqui que resulta em um seno que vale raiz de 3 sobre 2. Vamos observar aqui na circunferência trigonométrica, a raiz de 3 sobre 2 está aqui, ó. E os arcos que possuem seno com esse valor, primeiro e segundo quadrante, π sobre 3 e 2π sobre 3, tá? Então a nossa resposta fica: x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 3 mais 2κπ, tá? Porque o período aqui é de 2π radianos, ou x é igual a 2π sobre 3 mais 2κπ, com k pertencente aos inteiros, tá, pessoal? Então, se eu considerar esses arcos aqui na primeira volta, né? Ou independente se esse arco aqui der mais uma volta completa ou mais uma volta completa, sempre será essa resposta aqui. Equações do segundo tipo são as equações no formato cosseno, né? Então aqui eu tenho cosseno de x menos π sobre 6 é igual a menos 1/2. Observem, pessoal, ó, primeiro nós vamos identificar quais são os valores de cosseno, né? Onde o cosseno vale menos 1/2. Quais são os arcos que geram esse valor de cosseno? No intervalo de uma volta, então, nós temos os arcos aqui, ó, na circunferência, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Então, preciso de valores negativos, né, no segundo e no terceiro quadrante para o cosseno. Aí o período continua o mesmo, né? O que nós precisamos observar agora, ó? Essa parte que está dentro do parênteses, agora eu não uso mais o cosseno, porque eu já encontrei o valor do arco, né, que me dá cosseno, que vale menos 1/2. E vou substituir, então, tá? No lugar do menos 1/2 aqui, eu vou colocar 2π sobre 3 no primeiro cálculo, e também elimino a parte do cosseno aqui na frente, porque eu já descobri qual é o valor aqui que eu preciso. Então, x menos π sobre 6 igual a 2π sobre 3. Vamos deixar o x isolado, né? Então, π sobre 6 passa para o outro lado da igualdade com a operação contrária, que é a soma, faço o MMC, resulta em 5π sobre 6. E o mesmo ocorre, então, com o outro arco, que é de 4π sobre 3. π sobre 6 passa positivo, calculamos o MMC, vai dar uma simplificação, né? E o arco resultante aqui, x igual a 3π sobre 2, ambos aqui, ó, se repetindo após um período de uma volta completa, então de 2π radianos. Resposta da equação, x pertence aos reais, então que x é igual a 5π sobre 6 mais 2κπ, ou x igual a 3π sobre 2 mais 2κπ,
Lembrando que o k, então, sempre será um número inteiro, porque é a quantidade de vezes que o período se repete. Equações do terceiro tipo, então, são as equações do tipo tangente. E vamos iniciar aqui, ó, tangente de 2x igual a 1. Aqui a gente já consegue observar, pessoal, que esse 2 aqui altera o período da nossa função, né, da nossa equação. Então, se antes nós tínhamos o período da tangente igual a π, só, agora ficará igual a π sobre 2. Mas vamos lá, que isso aí é lá para o finalzinho da questão que nós iremos retomar nessa parte do período. Onde que a tangente vale 1? Ó, pessoal, então aqui, puxar a nossa circunferência, a tangente vale 1 aqui em π sobre 4, né, que é o 45 graus, e o simétrico dele aqui, pela origem, que é 5π sobre 4, também vale 1. O mesmo que ocorreu no exemplo passado, então, como eu já descobri qual é o arco que vai me dar tangente igual a 1, eu não preciso mais usar tangente, ó. Então, eu vou realizar o cálculo com o 2x e igualo ele ao arco que eu encontrei, ó. Então, 2x é igual a π sobre 4. O 2 que está multiplicando passa dividindo, porém, como aqui eu já tenho uma fração, né, eu vou inverter a operação de divisão para multiplicação e inverter a fração, a segunda fração, que ficaria 1/2. Então, π sobre 4 vezes 1/2 resulta em π sobre 8, mais, ó, kπ sobre 2. Olha o período sendo alterado aqui por conta desse 2, tá? Outra forma que temos também de ver a questão do período, tá, pessoal? Aqui eu não preciso calcular com o outro valor, porque notem, se o período é π sobre 2, o π vale 180, né? Então, dividido por 2, 90. Esses valores aqui, ó, a cada meia volta eu vou ter um valor simétrico, certo? Então, ó, aqui ele já repete de novo. A cada 1/4 de circunferência, na verdade, aqui eu tenho o valor de menos 1, ó, bateria aqui embaixo, tá? Então, já está pronta essa questão também. Não precisa fazer com o outro arco. Seguindo, então, agora tem alguns exercícios de equações, tá? Aqui eu tenho uma equação seno ao cubo de x menos seno de x igual a 0. Aqui nós precisamos começar observando que temos um fator comum, né, que é o seno de x, e vamos colocá-lo em evidência. Ó, seno de x é igual a, então, seno ao cubo de x, né, dividido por seno de x, me resta seno ao quadrado de x. Sinal de menos aqui, sinal de menos. Seno de x dividido por seno de x, resta 1, tá? Igual a 0. Aqui nós temos, então, um produto que resulta em 0. Vocês sabem, então, que toda vez que isso ocorre, obrigatoriamente um dos fatores precisa ser igual a 0. Então, vamos começar igualando aqui, ó, seno de x igual a 0, tá? Seno de x é igual a 0. Quando que eu tenho o meu seno valendo 0? Deixa eu puxar essa referência aqui, ó. Olha só, o meu seno ele vai valer 0 aqui, né? Em 0 ou 2π. Se eu estou aqui, né, nessa parte da circunferência, eu preciso encontrar o meu eixo do seno. E o eixo do seno aqui, ele dá exatamente no 0. Ele é 0 aqui, então no 0π, né, ou 2π, e também aqui na medida de π também vale 0. Certo? Outra parte agora da equação, né? Seno ao quadrado de x menos 1 igual a 0 também, ó. Então, seno ao quadrado de x menos 1 igual a 0. O 1 vai para o outro lado positivo, mais ou menos raiz de 1, tá? Então, x é igual a π sobre 2, tá? Mais kπ. O que acontece aqui, ó? Onde que o meu seno vale mais 1? O meu seno vale 1 positivo aqui, tá? E vale menos 1 aqui, uma volta depois, ó, certo? Então, notem que nessa equação, a cada meia volta, ó, aliás, é meia volta depois, né? Então, aqui, ó, partindo do 0, quando que o seno vai ser 0 de novo? Tá? Aqui seno é 0, ó. Quando que ele volta a ser 0? Depois de meia volta de circunferência, que é π radianos.
Então, ele volta a ser zero. O meu seno que vale 1/2, aliás, que vale 1 positivo ou 1 negativo, 1 positivo está aqui, ó, ele será 1 negativo exatamente meia volta depois. Por isso, o meu período aqui é somente π, porque a cada meia volta, os valores que eu preciso se repetem, tá? Então, o conjunto solução é dado por x é igual a kπ, tá? Por que kπ aqui, né? Porque seria 0 mais kπ. Então, o seno de x ele vale 0, né? Aqui no zero, exatamente no zero, mais meia volta de circunferência, tá? Então, 0 mais π, né, o kπ, resulta em kπ. Ou em x é igual a π sobre 2 mais kπ, que seria o resultado de seno de x igual a 1, né, que ocorre aqui em cima, e depois menos 1 aqui na parte inferior da circunferência. Ok? Próximo exemplo, então. Resolver a equação 2 seno ao quadrado de x menos seno de x menos 1 igual a 0. Pessoal, notem, percebam quanto que essa equação lembra a equação de segundo grau, né? Porque eu tenho um elemento elevado ao quadrado aqui. Esse aqui seria o meu A, o menos 1, o B, e o meu C, menos 1. Então, a sugestão é, para que não fique repetindo sempre a palavra seno, né? Eu posso trocar, então, aqui, ó, ao invés de substituir seno de x por y, tá? Então, seno de x, ele é substituído por y. E aí eu resolvo, então, a Bhaskara aqui, né? Resolve a Bhaskara normal e encontramos as raízes 1 e menos 1/2. Como, né, a nossa substituição está indicando que seno de x é igual a y, seno de x é igual a 1. Quando que o seno de x é igual a 1? Olha lá, ó, lá em cima no π sobre 2, né? E quando ele é igual a menos 1. Então, o seno de x é igual a menos 1 em dois valores aqui, ó. No terceiro e no quarto quadrante, que eles batem aqui na parte negativa do eixo seno, eu tenho dois valores para que ele vale menos 1. Então, todo esse processo, ele se repete a cada uma volta completa da circunferência, tá, pessoal? Diferente de outras situações que foram apresentadas. Então, resposta, x pertence aos reais, então que x é igual a π sobre 2 mais 2kπ, ou x é igual a 7π sobre 6 mais 2kπ, ou ainda x é igual a 11π sobre 6 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Próximo exemplo. Aqui nós temos, então, uma equação do terceiro tipo, novamente, né? Uma equação tangente, mas ela não está tão simples de resolver quanto aquela primeira. Aqui eu tenho, então, tangente ao quadrado de x mais 1 menos raiz de 3, tudo isso que multiplica a tangente de x, igual a raiz de 3. O que ocorreu aqui? Ó? Essa raiz de 3, ela pode passar para o outro lado da igualdade com o sinal de negativo. Tá? E o mesmo processo que foi feito antes, eu posso fazer agora também de substituir, então, né? Já foi feito, aliás, né? Substituir a tangente de x por y. E temos novamente uma equação de segundo grau. Porém, pessoal, aqui a nossa equação ela tem um b que é composto por dois termos o nosso b, tá? Então, eu coloquei a resolução aqui ao lado para que vocês lembrem, tá? Como que é o procedimento. Então, menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, né? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos raiz de 3. Desenvolvendo, tá? Aqui eu troquei o sinal, né? Desses carinhas que estavam dentro do parênteses, que tinha um negativo. E desenvolvendo aqui os produtos notáveis, né? O quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo, que é, aliás, a raiz de 3, né? Raiz de 3 ao quadrado me dá somente 3. Tá? E aqui, ó, o sinal vai ficar positivo dessa multiplicação, porque eu tenho menos com menos, mais 4 raiz de 3. Seguindo na resolução, ó, turma. 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 resulta em 2 raiz de 3 positivo.
Notem que aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito, ó. Então, o trinômio composto por 3 termos, né? E qual é o que os produtos notáveis e a fatoração que vocês aprenderam lá no 8º ano fala? Que se eu extrair as raízes desses elementos aqui das pontas, ó, raiz de 1 mais, porque aqui ao meio eu tenho o sinal de positivo também, mais a raiz de 3 e elevar ao quadrado, precisa retornar para mim depois desse valor aqui se eu desenvolver o produto notável, tá? Então aqui está o trinômio quadrado perfeito para que vocês relembrem lá do 8º ano. Então aqui, ó, raiz de 1 é 1, posso deixar sem a raiz, e a raiz de 3 fica então, né, como raiz de 3 e deixo elevado ao quadrado. Lembrando que se eu desenvolver isso aqui, eu preciso retornar para esse valor. Por que que foi feito isso, pessoal? Para conseguir simplificar, ó, esse índice aqui, né, esse quadrado com o quadrado da raiz e eliminar essa raiz aqui para fins de facilitar os cálculos. Então, menos 1 mais raiz de 3, mais ou menos 1 mais raiz de 3, agora sim está elevado ao quadrado. Considerando primeiramente o sinal de positivo, ó, nós temos a eliminação do 1, né, eles se simplificam, e eu tenho 2 raízes de 3, dividido por 2, simplificando 2, x vale raiz de 3. Ou, considerando o sinal negativo, eu preciso, as minhas raízes agora, né, se anulam, mais raiz de 3, as raízes aqui ficará menos, ó, ficará negativa. E eu terei menos 1 com menos 1, menos 2 dividido por 2, menos 1, tá? Agora, vamos voltar então para a mesma etapa que nós seguimos antes no outro cálculo. Onde que eu tenho a tangente de x valendo menos 1? Observem ali na nossa circunferência, ó. Tangente de x vale menos 1 em 3π sobre 4, né? E o arco simétrico dele aqui no 4º quadrante. E onde eu tenho a tangente de x valendo raiz de 3? Aqui no 3º quadrante e no 1º quadrante aqui, ó, também vale raiz de 3. Por que que eu não preciso repetir esses valores aqui, ó? Porque o período da tangente é meia volta, tá? Então aqui, ó, dá exatamente meia volta até chegar aqui. Então não tem necessidade de repetir que o valor é o mesmo, tá? O mesmo ocorre aqui, certo? Os dois darão raiz de 3. E a resposta, então, solução, x pertence aos reais, então que x é igual a 3π sobre 4 mais kπ, ou x é igual a π sobre 3 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Ok? Último exemplo, então, a resolução de uma equação no formato cosseno ao quadrado de x mais 2 seno ao quadrado de x, igual a 3 meios. Aqui, pessoal, nós temos o seno e o cosseno, né? E aí, com os dois, não tem como resolver. Então, nós utilizamos a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E dessa relação, a gente vai, então, ó, vamos achar um valor provisório para o cosseno, tá? Porque o cosseno está sozinho aqui, cosseno ao quadrado, fica mais tranquilo. Então, eu vou deixar o cosseno ao quadrado isolado, passo o seno para o outro lado da igualdade com o sinal negativo. Tá? Valor provisório de cosseno ao quadrado de x, 1 menos seno ao quadrado de x. Voltando então aqui, ó, para essa equação, quando aparecer esse cara aqui, eu vou substituir então, ó, por 1 menos seno ao quadrado de x e o resto continua igual, tá? Mais 2 seno ao quadrado de x igual a 3 meios. Coloquei aqui para o ladinho, ó, essa resolução. Então, 2 seno ao quadrado de x com menos seno ao quadrado de x, ó, me resulta em seno ao quadrado de x positivo. O 1, tá? Esse número 1 aqui passou para o outro lado negativo. Aqui está ele, ó. Fazendo o MMC aqui, eu fico com 1 meio e esse 2 que transfere para o outro lado da igualdade como uma raiz quadrada, mais ou menos raiz, né? Mais ou menos raiz de 1 meio, tá? Que a raiz de 1 é 1. Aqui a raiz fica no denominador. Então, faz o processo de racionalização. E o nosso resultado, então, fica seno de x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Olha bem, pessoal, onde que isso ocorre. Seno de x vale mais
raiz de 2 sobre 2 aqui, ó. Nesses dois arcos de π sobre 4 e 3π sobre 4. E vale menos raiz de 2 sobre 2 nesses arcos aqui, na parte inferior da circunferência, tá? Vejam bem, então, ó. O seno de x, tá? É igual a raiz de 2 sobre 2, x é igual a π sobre 4, tá? Mais 2kπ ou 3π sobre 4 mais 2kπ. E a mesma coisa aqui embaixo, ó, menos raiz de 2 sobre 2, quando? Quando o arco vale 5π sobre 4 ou quando o arco vale 7π sobre 4, tá? Então, observem aqui, ó, pessoal, como a minha resposta é seno de x igual a mais ou menos raiz de 2, tá? Esses valores aparecem de quanto em quanto tempo? Olha só. Isso aqui é 90 graus, né? Então, isso aqui seria π sobre 2. Aqui, percorre mais 90 graus, repete novamente os valores que eu preciso. Então, o meu período, nesse caso aqui, é π sobre 2. E a resposta, basta colocar somente o x igual a π sobre 4 mais kπ sobre 2. Tá? Isso indica que a cada 1/4 de circunferência eu tenho um arco côngruo a esse aqui. Ok? Isso aí. Então. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. E até a próxima.